senhoras e senhores, mais uma vez aqui na nossa Play Hits, também na Hits FM, a gente tem um encontro marcado todas as manhãs. Eu quero agradecer, inclusive, a sua audiência aqui conosco pelos 103.1 e também no nosso braço digital aqui na Play Hits, pela sua Play Hits TV. Como sempre, a gente recebe muitos políticos, muitos empresários, pessoas importantes. E hoje não podia ser diferente, né? Mais uma vez a gente consegue bater um papo. Ele que é tão requisitado, um cara super competente, Dr. Delmiro Campos, Procurador-Geral da Justiça Desportiva do SUF, membro da OAB de Pernambuco, está aqui para bater um papo com a gente, contar as novidades e fechar o calendário de 2023, saber das novidades que acontecem em nosso país, também na política e também na área desportiva. Doutor, muito obrigado por sua presença aqui conosco. André, sempre é um prazer estar aqui contribuindo com os ouvintes, os telespectadores, o pessoal do sítio virtual. Isso. E estar à disposição de vocês. Para mim é uma oportunidade muito grande de compartilhar um pouco do que a gente está observando, do que a gente está lendo, do que a gente está vendo. Então, estou aqui à sua disposição para a gente falar de política, de direito, da justiça desportiva, do surf, do futebol. Estou aqui para contribuir nessa manhã com você. Que bom, que bom, que bom. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho se sua família teve algum tipo de influência na sua carreira toda aí, o senhor como advogado, uma pessoa tão relevante aí no nosso cenário. Teve. Hoje nós passamos no Brasil, André, por uma criminalização, por um preconceito enraizado, e eu costumo dizer, e batizei essa expressão, eu nunca ouvi ninguém falar, é o filhotismo. Mas eu costumo dizer o seguinte: todo mundo fala, isso é uma expressão coloquial antiga, filho de peixe, peixinho é. Então, quantas vezes nós vimos filhos de artistas sendo artistas, cantores sendo cantores, marceneiros sendo marceneiros. Então, não é diferente na política, quando nós vemos famílias colocando uma tradição entre pai, filho, neto, sobrinho, enfim, porque isso parte da influência. Então, comigo não foi diferente na área do direito. Eu sou filho de magistrado, sobrinho de magistrado, sobrinho neto de magistrado, e na minha família os primos mais velhos também já eram da área do direito, tenho muitos primos advogados. Então foi natural crescer no meio do judiciário, no meio das atividades policiais, das atividades de direito, conhecendo grandes advogados, e eu fui influenciado e me entusiasmei a isso. O diferencial é que eu procurei me afastar da zona que era mais próxima à minha família para procurar espaços que eu pudesse me destacar, obviamente, sem ser por força dessa tradição familiar. Então, meu pai, por exemplo, e meu tio, eles cresceram na magistratura pernambucana muito dedicados à área do direito criminal, do direito penal. Meu pai foi juiz do Tribunal do Júri da capital por 17 anos, e depois, quando ele foi alçado ao Tribunal de Justiça, hoje ele já preside uma Câmara de natureza penal. Foi eleito agora recentemente primeiro vice-presidente do tribunal. E meu tio foi, por mais de 20 anos, juiz da 6ª Vara Criminal da capital. E aí eu tomei para mim o desafio de sempre me afastar das áreas de atuação deles, e hoje eu sou especializado, pós-graduado na área de direito empresarial, na área de direito público e na área de direito eleitoral. Costumo dizer que o que sustenta financeiramente a minha vida e meu escritório é a área empresarial, mas o que me alimenta enquanto profissional, a minha verdadeira paixão, é a área pública. Deve ser por isso que eu gosto tanto de comunicação, de política, verdade. Porque estou sempre envolvido em eleições. Doutor, um jovem que pensa em fazer direito hoje, é errado pensar que seria essa palavra dizer empreender no direito?
como é que funciona assim? Quais são os caminhos nessa profissão? O que é que o senhor, com a sua vasta experiência e credibilidade que o senhor tem, juntamente com os seus parentes, famílias que o senhor já citou, enfim, o seu universo na advocacia e no direito, quais são os caminhos que um jovem que está querendo começar hoje na área do direito deve seguir? André, eu estou muito feliz de escutar essa indagação por duas razões muito simples. Primeiro, porque eu não sabia, porque nós não combinamos nenhum tipo de roteiro. Sim. E eu gosto muito de tratar as coisas por improviso. E segundo, porque eu estou tendo a felicidade de, na próxima segunda-feira, ser o paraninfo das 2 turmas de novos advogados que vão prestar juramento na Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Pernambuco e receber a sua carteirinha. E desde ontem, refletindo sobre o que falar, eu tomei a decisão de falar com o coração e não apresentar um roteiro. Sim. Mas quando você fala vasta experiência, eu gosto de fazer um parênteses, porque eu também sou jovem advogado. Lógico. Estou caminhando para os meus 20 anos de atividade de advocatícia. E a palavra empreender é sim uma palavra corretíssima, uma palavra do momento. Há quem diga que hoje tem que haver um empreendimento, inclusive no campo digital, porque é uma oportunidade que os jovens advogados possuem de apresentarem seus predicados, né? Nós passamos por um momento, como eu disse, da mais ampla divulgação, comunicação, e eu costumo dizer que ao jovem advogado, ele precisa investir na oratória, ele precisa investir em como bem se apresentar. E aí, quando eu falo isso, eu não estou falando nem no traje, tanto que você está vendo aqui, eu estou sem usar o terno, a gravata, eu estou falando na forma de se comunicar. Ele precisa apresentar conhecimento de causa naquilo que ele visa ofertar ou empreender no campo do direito. Eu, desde muito cedo, quando eu disse a você que eu me afastei da área da minha família, na área penal, e eu costumo dizer assim, as pessoas dizem, você faz o que no escritório? Eu digo, o meu escritório, ele tem um campo de atuação amplo, full service, com exceção da área criminal, porque entendo que não realizar essa área é me proteger, é me valorizar. E eu enxergo nos meus colegas advogados criminais e no campo do judiciário que quando eles não me veem atuar na área que é da família, eu ganho credibilidade, respeito, confiança. Então, a mensagem que eu dou para o jovem e para as jovens advogadas e advogados é que procurem se especializar. Deixem de pensar que o bom é a clínica geral, se apresentar como capaz ou, digamos assim, capacitado para atender a todas as áreas. Eu costumo dizer que não existe um bom advogado trabalhista que faz criminal e não existe um bom advogado criminal que faz civil, não existe um bom advogado civil que faz trabalhista. A nossa legislação brasileira ela é uma legislação mutante. Todos os dias, todos os meses, o Congresso Nacional vem se debruçando sobre matérias de toda a ordem. Então é necessário que haja um estudo diário, uma dedicação diária e que o advogado ele entenda que a profissão da advocacia é uma profissão a longo prazo. Muitas vezes eu noto jovens desesperados, inquietos com a baixa remuneração inicial. Mas isso é fruto de uma cultura, isso é fruto de um momento de expansão do ensino jurídico brasileiro, de uma ausência, muitas vezes, de fiscalização do Ministério da Educação e Cultura. Essa proliferação de cursos faz com que, obviamente, o mercado tenha um inchaço. Mas eu costumo dizer, André, que isso não é também uma coisa ruim, porque é nesse momento que os profissionais se destacam. Na medida que uma empresa, na medida que uma pessoa ela não enxerga, não vê o sucesso no processo, não vê o sucesso naquela ação e se oportuniza a conhecer alguém que possa realizar esse trabalho com êxito, é a oportunidade que esse jovem, que essa jovem pode se destacar. Então, os meus votos é para que não esmoreçam com os obstáculos
que a vida apresenta e que procurem sempre se capacitar, estudar, ouvir, ler, assistir, participar desse universo e que busquem essa visão empreendedora. Eu não tenho, viu? Eu sou de uma escola ainda e agradeço muito a Deus de falar, né, o bucho no balcão, ainda do processo de papel físico, né? E hoje eu busco me desafiar com essa palavra que é buscar empreender. É verdade. Nos dias atuais, a gente ainda encontra muita dificuldade para as mulheres. Existe um machismo ainda? Existe. No cenário, existe. Nesse campo, doutor? É também uma pauta que eu sou defensor. As feministas ainda não me recepcionaram, ainda não me aceitam. E os homens, os colegas, dizem que é hipocrisia alguém tentar querer desafiar a pauta do campo oposto. Mas eu, como pai de menino, eu costumo dizer, viu, André, que apesar de ter uma mãe muito atenciosa, carinhosa e ter uma relação com a minha mãe muito amor, muito fraterna, apesar de ter 3 irmãs, foi somente com a paternidade que aflorou em mim a responsabilidade de tentar contribuir para mudar esse cenário. Nós temos, sim, uma cultura machista muito forte, seja na sociedade e principalmente no judiciário, infelizmente. Seus irmãos não quiseram seguir nada? Eu tenho uma irmã muito nova ainda, de 10 anos, e 2 irmãs que seguiram a área de direito, as 2 são formadas em direito, uma está em Brasília, dedicada a outras pautas, e a outra advoga aqui no Recife. Mas, sim, infelizmente nós vivemos uma cultura do machismo estrutural muito forte. O que é que a gente enxerga, o que é que a gente defende, o que é que a gente observa para mudar esse cenário? O Conselho Nacional de Justiça editou recentemente uma resolução que obriga que os tribunais busquem uma maior paridade nas suas composições nos espaços de poder. Nós temos hoje vários movimentos e várias vozes que defendem uma maior inserção da mulher em cargos de liderança. E nós temos, aos poucos, um avanço na jurisprudência e na legislação no sentido de criminalizar as condutas mais voltadas pelos homens líderes que tolhem, censuram, repelem ou diminuem a capacidade política das mulheres. Então, eu observo, André, que quando elas, na medida que elas estão avançando na ocupação desses espaços de poder, de liderança, tende, obviamente, a termos um cenário diferenciado. E como é que a OAB atua nesse sentido, doutor? A OAB, eu não faço parte hoje do corpo diretivo nem do Conselho Seccional da OAB. Eu costumo dizer que eu sou um apaixonado pela política de ordem e hoje estou exercendo um cargo de liderança, de presidência de comissão nacional voltada aos estudos da reforma política. Mas, como alguém apaixonado pela advocacia e pela própria OAB, posso, com muita propriedade, dizer a você que a OAB possui hoje uma comissão da mulher advogada e uma série de outras subcomissões e comissões temáticas voltadas para isso. Seja para deflagrar situações de aviltamento, de precarização ou de ofensa às prerrogativas da mulher advogada. E quando eu digo da mulher advogada, no seu período lactante, numa situação de que ela precise se dedicar a um filho, uma filha e via de consequência, não seja prejudicada por essa questão, por exercer a maternidade. E uma série de outras situações. A OAB possui hoje uma resolução e no próximo ano será inédito aqui em Pernambuco de que os cargos decorrentes do preenchimento de vaga nos tribunais dedicados à advocacia agora serão formados por listas paritárias. Então nós teremos a obrigação de serem 3 homens com 3 mulheres e ainda um respeito de 30% à cota racial para contemplarmos também os pardos e as pardas, os negros e as negras, que é também um déficit social que o Brasil possui muito grande. Ter paixão nessa sua área de atuação ainda é a melhor forma de empreender?
Eu entendo que sim, André. Existem aqueles memes, aquelas frases de autoajuda, que o trabalho, quem faz aquilo que gosta, nunca cansa, ou aquilo que... Essas frases de destaque, e parte delas são verdadeiras, né? Você precisa ter prazer naquilo que faz. Há pessoas que, por falta de oportunidade na advocacia, e por muita inteligência, por muito poder de concentração, se dedicam a ser o concurseiro, a concurseira, e muitas vezes exerce funções, até mesmo bem remuneradas, mas sem alegria, sem prazer, sem paixão, sem amor. E isso reflete também na baixa produção daquele profissional. Então, o que eu costumo dizer é: procure se identificar. Muitas vezes a pessoa se forma em direito, mas não tem o perfil para advogar. Mas pode ter o perfil para ser magistrado, para ser membro do Ministério Público, para ser um auditor, ou para exercer tantos quantos sejam os cargos que hoje contemplam o graduado em direito, né? Executivos, diretores bancários, enfim, é um campo que possibilita essa expansão e não necessariamente a advocacia. Eu nem sabia, existe também aquele direito empresarial. Existe. O direito, André, ele atende hoje a todas as áreas e ramos. Tem o direito da saúde, o direito médico, né? O direito das relações de trabalho, o direito das relações empresariais. Então, a sociedade por si só, ela vive num diário e sempre conflito de interesse. E o direito está ali para apaziguar essas incongruências e essas divergências. Muita gente talvez não saiba, eu inclusive não sabia, o senhor me ensinou em uma outra oportunidade que a gente teve aqui, batendo um papo, que eu queria entender como é que a OAB ela pode trabalhar, como é que ela permite o trabalho do marketing jurídico. É um tema também. Você está fazendo comigo uma sabatina. Não faça isso, eu só não sei para que área eu vou. Mas eu gosto. Muito experiente. Não, mas eu gosto. O senhor tem muita experiência. E não me chame de senhor, não, que eu sou mais novo que você. Eu sou mais novo que você. Mas deixa eu dizer a você. A OAB, ela tem um papel muito amplo, e muitas vezes a sociedade não conhece e é importante. Seja como um vetor social, como mais um braço de fiscalização em defesa da sociedade, em defesa do nosso Estado democrático de direito, mas seja também no que toca à regulação, fiscalização, controle, observação, orientação do exercício da advocacia. Então, essa é uma pauta muito cara para a OAB, para que seja evitado o abuso do poder no exercício da advocacia e para que também não possamos censurar as ideias mais criativas. Então, nós possuímos uma resolução própria do Conselho Federal, nós possuímos uma resolução própria nos conselhos dos estados, como temos aqui em Pernambuco, e nós possuímos um código de ética e disciplina a ser seguido, que ele traz normas, ele traz orientações de como o advogado deve se portar. E isso versa sobre como o advogado deve se portar nas redes sociais. Por exemplo, André, veja não pode, então, ter uma propaganda de um escritório. Por exemplo, a pessoa que se formou, ele pensa em ter o seu escritório. Não, ele pode. Ele se limita ali à placa da porta dele. Essa é a grande questão. A palavra propagar. O advogado e a advogada, eles podem propagar. Pode sinalizar. Desde que contemple a informação do endereço, a informação da inscrição do escritório ou daquela pessoa na ordem, identifique como sendo uma informação e não que seja uma forma desviada de captação do cliente. Entendeu? Por exemplo, veja só, eu não posso, por dever ético, ser alguém de rotineiro na sua rádio. Então eu me pauto para não ser rotineiro. Por quê? Na medida que eu venha toda semana aqui conversar com você, ainda que nossas conversas sejam
saudáveis, interessantes. Com o intuito e de prestação com o intuito de prestação de serviço estritamente social, a quem entenda que essa exposição demasiada da imagem desse profissional que está afeto às rádios possa dar a ele uma melhor condição de captação de cliente. Mas se você observar, e é por isso que eu estou dizendo, eu já fiz também parte do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, eu não dou e nem presto entrevistas para informar o meu Instagram, porque ele é pessoal, não é profissional, eu não informo o meu telefone, eu não fico a dizer que estou à disposição Então, é uma linha muito, muito tênue, é uma linha muito sensível. Entendo. Daquele que vem a prestar uma função social que está no nosso código de ética, viu, André? Quando nós prestamos esse tipo de orientação à sociedade, é também função social do advogado se colocar a essa disposição. Ontem teve a indicação de Flávio Dino, né, para o Supremo. Que você falasse um pouquinho sobre isso aí. Como é que o senhor faz uma avaliação sobre a indicação dele? É extraordinário nós termos a oportunidade de acontecer vacâncias nos tribunais superiores e testemunharmos a história, porque são cargos de natureza vitalícia e muitas vezes, a depender da idade, como são as recentes nomeações, esses novos ministros, eles podem passar 20, 25, 30 anos e muitas vezes essas discussões sobre as nomeações passam despercebidas por toda uma vida, né? A OAB, a exemplo do nosso atuante presidente estadual, Fernando Ribeiro, defende que nós devemos encontrar uma forma mais moderna de indicação, ou que haja uma divisão de espaços nesses tribunais que contemplem a sociedade de uma forma mais homogênea. Então, seja por região, seja por origem, seja decorrente da magistratura de carreira, seja decorrente do Ministério Público ou da classe política, seja decorrente da advocacia, é algo que eu me filio. Nós temos no Congresso hoje uma tensão institucional com projetos de lei que visam limitar também mandatos ou indicar idades mínimas. A da idade eu acho sensacional. É óbvio, se nós temos hoje a aposentadoria decorrente da idade com 75 anos, se você limita a 55 anos, você está dizendo que alguém só vai poder ter no máximo 20 anos de exercício. E aí, nós tivemos já nesse governo Lula duas oportunidades do presidente Luiz Inácio Lula da Silva proceder com indicações. Ele já era um dos presidentes que possuía um número alto de indicados, então volta a protagonizar a oportunidade de ter a maioria dos indicados envolvidos em um seio mais próximo, e posso lhe dizer alguns pontos que são muito interessantes. Um primeiro ponto, que é alvo de crítica, é que o tribunal ele tinha apenas, dentre os seus 11 integrantes, 2 mulheres, que é a atual ministra Carmen Lúcia, e a vaga que surgiu da ministra Rosa Weber. E há uma crítica de empobrecimento da participação da mulher no STF com a escolha de 2 homens, quando ele teve a oportunidade, digamos assim, de escolher um homem ou uma mulher, ou até mesmo de escolher 2 mulheres e diminuir essa disparidade entre homens e mulheres. E aí a gente defende essa pauta como sendo importante para que tenhamos olhares mais sensíveis e também mais preocupados com as mulheres. Outro ponto interessante que a sociedade clama e a classe jurídica é que os estados, as regiões sejam representadas. Então, existia um apelo muito grande para que nós voltássemos a ter um nordestino na classe dos ministros do Supremo. E isso, os estudos revelam que o exercício da magistratura é um exercício de sensibilidade. Então, você ter um ministro nordestino é você ter a expectativa, é você nutrir a expectativa de alguém que conheça as agruras do Nordeste, o sofrimento do sertanejo e todas as questões de natureza que envolvem um tribunal constitucional, seja de natureza tributária, seja de natureza
do exercício de liberdade de expressão, mas muito mais do que isso, de conhecer elementos mais sensíveis da sua região. Então, o presidente, ele escolheu, no primeiro momento, o Cristiano Zanin, que era o seu advogado particular, pessoal, o que sugere uma premiação, o que sugere um reconhecimento estritamente pessoal. A Constituição Federal, ela exige apenas um notável saber jurídico e uma conduta ilibada, e se o Senado Federal, ele, através da sua Comissão de Constituição e Justiça, através do seu plenário, ele entende que esse indicado ou indicada reúne esses dois requisitos, não há outra exigência que não seja que seja necessária para que essa vaga seja contemplada. Então, quando o ministro ele indicou o Cristiano Zanin, o presidente da República, ele já foi alvo de severas críticas porque estava numa indicação estritamente e extremamente de natureza pessoal, seja para proteger ou se sentir protegido de eventuais cenários, ou seja, efetivamente por reconhecer naquele seu advogado um grande defensor do Estado Democrático de Direito. E aí, quando nós tivemos essas discussões afetas a essa vaga que foi preenchida, eu digo que foi preenchida porque ontem o burburinho sobre a ratificação ou rejeição do Flávio Dino foi superado, nós tivemos discussões só com pré-candidatos, não tínhamos mulheres sendo citadas, nós não tivemos a discussão sobre a questão racial, então o Flávio Dino ele já se declarou nesses 17 anos de política como branco, como pardo e como negro, e não tivemos uma discussão mais ampla quanto à sua capacidade, porque ele já foi juiz federal, primeiro lugar no seu concurso de juiz federal, ele abdicou de uma forma muito decente, legítima, correta, para exercer a política. Ele foi deputado estadual, deputado federal, governador do seu estado. Isso. E agora senador eleito, ministro da Justiça. Então é um currículo que fala muito alto, é um currículo que demonstra que ele é sim uma pessoa de notável saber jurídico e recomenda-se, reputa-se também como de conduta ilibada. Mas é algo que chama atenção porque nós temos um magistrado que percorreu uma vida política e hoje ele volta para a magistratura no tribunal mais importante do país. E então todas as atenções estão voltadas para a forma como ele vai exercer esse papel. Ele ontem deixou claro ser maduro o suficiente para discernir o papel do juiz do papel político. E a nossa expectativa é que ele faça, sim, André, um excepcional trabalho. Como eu digo, com relação à pessoa, eu festejo, parabenizo, especulo, tenho a esperança de que ele seja um excelente ministro do Supremo Tribunal Federal, mas lamento que essa vaga não tenha sido dedicada a uma mulher ou a um outro perfil que não o perfil mais politizado. Entendi. Indo agora um pouco para o país Argentina, aqui nosso vizinho, com a eleição do novo presidente, o Javier Milei, né? Como é que o senhor enxerga essa amizade aí, né, com o ex-presidente Bolsonaro, essa aproximação, e ele já se declarou não é contra o presidente Lula, mas contra a maneira de atuar. Isso é bom para o Brasil, é ruim na sua ótica e na sua experiência? Eu estou lendo e assistindo muita frenesia em torno dessa eleição e um campo especulativo sobre as eventuais repercussões que essa eleição pode ter nas eleições presidenciais de 2026. Veja que interessante, né? O Brasil ele saiu da eleição agora, em 2022, e já respira a eleição de 26. Eu não sei até que ponto eu festejo, porque nos oportuniza discutir política, amadurecer, mas até que ponto a gente lamenta, porque fica criando um estado sempre de insatisfação ou de que algo melhor pode surgir. O Milei, eu entendo que é um aborto da natureza, porque veja só, um candidato que diz que foi aconselhado a disputar a eleição presidencial pelo seu cachorro morto. É uma coisa folclórica. Então eu costumo dizer que é um personagem. Eu tive, André,
a grande honra e satisfação, porque não sou de... Eu tenho muitos defeitos na minha vida, mas eu tenho algumas virtudes, dentre elas a de gratidão, de lealdade e de ter uma boa memória. E meu primeiro cargo de confiança na política foi do ex-prefeito Nilton Carneiro, que não me conhecia, e eu fui indicado por um desembargador saudoso, desembargador à época aposentado, hoje falecido, desembargador Mário Melo. E aí eu trabalhei na Secretaria de Administração e eu via o Nilton Carneiro da rua e via o Nilton Carneiro prefeito. E eu conseguia enxergar um político muito dedicado à pauta social, um político muito ignorante na pauta tributária, fiscal, econômica, mas um político muito maduro, muito inteligente, na sensibilidade de querer melhor tratar o seu povo. E eu observava como ele era, ao mesmo tempo, festejado e, ao mesmo tempo, demoniado. Porque ele era festejado nas urnas e demoniado nas gestões. E aí eu costumava analisar para saber se era um personagem. E eu consigo fazer essa linha de construção de perfis com o presidente eleito da Argentina. Ele adotou um personagem, ele quis falar a língua de um povo sofrido e quis levar uma mensagem de que ele era um Messias ou um Bolsonaro ou uma pessoa capaz de mudar a realidade. Eu tive a grata satisfação de conhecer recentemente Foz do Iguaçu e lá, André, você, por metros, você chega em Porto Iguaçu, que é na Argentina, ou você vai para a cidade del Leste, que é no Paraguai. Então, em um mesmo dia, você consegue viver duas realidades internacionais sem maiores burocracias. E eu tive esse prazer e essa curiosidade. Então, eu almocei na Argentina e jantei no Paraguai. E quando eu almocei na Argentina, era o dia seguinte da eleição. Eu perguntava aos argentinos em quem eles tinham votado e muitos deles diziam, eu não revelava em casa. Eu tinha vergonha, mas eu votei no Milei. Eu não revelava, eu tinha medo, eu tinha vergonha, eu votei no Milei. E por isso que para muitos foi surpresa. Para mim não foi por um motivo só. A Argentina vem em um processo de recessão econômica muito grande, de empobrecimento muito grande, e eu costumo dizer que na Argentina era chutar cachorro morto. Essa expressão nem sei se está no campo das politicamente incorretas, mas é como o cara brigar com bêbado, né? Se apanha é vergonhoso, e se bate é ultrajante. Então, assim, ele disse o que o povo queria ouvir, que ia enfrentar a taxa cambial, ia tentar dolarizar a moeda e iriam fazer coisas. Ele prometeu coisas que em 40 anos ele não vai realizar. Então, eu vejo com muita cautela, com muita preocupação e torço a Deus para que não haja nenhuma repercussão no Brasil. A questão da afinidade com o Bolsonaro é de conveniência, porque o Milei ele se posiciona como alguém da extrema-direita, assim como o Bolsonaro, e contra a ideologia da esquerda tradicional, que é o peronismo, que vinha dominando as eleições na Argentina, que, por mais um erro, escolheu somente o responsável pela desastrosa economia no país. Então, a esquerda argentina ela escolheu um pior candidato, e fosse qual ele fosse o pior candidato apresentado por um novo discurso, eu ouso dizer que haveria de ter êxito. Então eu costumo dizer que a vitória do Milei é muito mais do sofrimento do povo, da expectativa de mudança, do que propriamente da capacidade política dele. E não vejo como não sendo de conveniência política para ter uma pauta positiva esse amor, essa paixão, esse namoro do Jair Messias Bolsonaro e sua família, porque é uma oportunidade de palanque, é uma oportunidade de ter manchete, de ter repercussão, é uma oportunidade dele estar sendo falado agora como nós estamos falando, porque aquele eleitor do Bolsonaro hoje não está reivindicando dele uma posição de oposição técnica fundamentada. Então, na semana que nós poderíamos ver o bolsonarismo
não buscando rejeitar tão somente a indicação de um Flávio Dino, mas apresentando um leque de discussões sobre o primeiro ano do governo Lula e o que foi feito de errado ou o que foi feito de promessa não cumprida ou distorcida, nós vimos eles todos dedicados a festejar a eleição dos nossos hermanos, e isso, com todo respeito, eu acho uma pauta muito pequena. Há quem diga que eu estou severamente errado e que isso é uma pauta muito pujante, grande, e que a Argentina vai sim repercutir no Brasil. Eu não consigo imaginar isso. Talvez uma forma de se afirmar, né? Uma forma de se afirmar perante a sociedade brasileira que suas ideologias, conceitos, não estão mortas, não estão mortas, e que era isso que iria acontecer no Brasil. Tá vendo? Aqui na Argentina era isso que ia fazer, essa satisfação do povo. A diferença é que ele teve a oportunidade, né? Ele teve 4 anos, sim. E a oportunidade que o Milei vai ter. Então, vamos lá, eu vejo com muita cautela. Uma das coisas que ele fez diminuiu de 18 para 9 a questão dos ministérios, né? Isso aí é uma coisa que tende a dar certo, essa iniciativa tende a acertar, na sua opinião? Veja, André. Secretarias, de 106 para 54. Veja. Essa economia, pelo menos aparente... Veja, essa foi uma das grandes críticas que o presidente Lula sofreu quando ele aumentou o número de ministérios. O custo Brasil, ou o custo da Argentina, o custo fiscal público, o custo da máquina, ele, com todo respeito, ele não é medido pelo número de cargos de lideranças, como o número de ministérios ou o número de secretarias. Ele é medido por leis orçamentárias anuais, por previsões de despesas fiscais e por imposições de regras de compliance ou de regras de economicidade. Então, veja, quando ele diminui o número de ministérios, ele concentra poder em menos pessoas. Ele aposta na capacidade dessas pessoas de desempenhar um trabalho mais amplo ou mais robusto. Quando nós escutamos a ideologia política implantada no aumento de ministérios e escutamos dizer que colocar uma indígena é olhar para o campo indígena com mais sensibilidade, colocar negros e negras é olhar para o campo desse déficit social que nós possuímos. Quando nós diminuímos a capacidade do Ministério da Fazenda e criamos um Ministério da Microempresa, oportunizar que as microempresas tenham uma maior voz. Então, assim, eu costumo dizer que eu não avalio um Estado ou um governo pelo número dos seus ministérios e secretarias, porque você pode tanto aumentar o número de ministérios, como diminuir o número de ministérios, e isso não significar qualquer repercussão de economicidade ou de onerabilidade fiscal. Então, assim, isso não me impressiona. Muito pelo contrário, isso só demonstra um perfil mais centralizador. Entendi. E se isso acontecesse no Brasil, né? Na sua opinião, economicamente, assim, a primeira impressão que a gente, como população leiga, né, ficamos a imaginar menores gastos, né? Se você tem um custo com 30 ministérios e esse custo para 15, você tem uma economia, não necessariamente isso quer dizer que isso reflete num desempenho do país, de uma economia... Porque a gente está a falar de quê? Do salário do ministro, do salário do assessor, de diárias decorrente de viagem, de alimentação, de energia. A gente está a falar de quê? Por quê? O papel do ministério é o fortalecimento da sua pauta. Então, se o ministro ele possui ministro da ciência, da cultura, da tecnologia e do esporte, ele vai ter que dar atenção a todas essas áreas. E aí, na medida que nós não teremos um ministro tomando conta, nós teremos um secretário, ou um dirigente, ou um gerente, porque ninguém é onipresente. Olha, André, é como eu lhe digo, já lhe disse uma vez, quem é de direita me vê de esquerda, quem é de esquerda me vê de direita.
Ontem eu tive a grata felicidade, e uma das coisas que a advocacia me permite é isso, essa liberdade que nós estávamos falando, a liberdade seja de abdicar da liturgia, de usar aqui um terno, a gravata, sim. ou como seja também de trabalhar os sábados, domingos, feriados e madrugada. Ontem, quando eu saí da última sessão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol, vinculado à CBF, eu fui convidado para conhecer um dia de homenagem na Marinha Brasileira, e eu não sabia, decorrente da medalha Almirante Tamandaré e o dia do marinheiro. E eu vi uma coisa interessante, um presidente que outro dia estava preso por corrupção, ovacionado, aplaudido pela Marinha Brasileira, chefiando as nossas Forças Armadas e um líder de Estado, que são essas grandes congruências do país. Ao lado dele estava o pernambucano, ex-deputado federal, ex-presidente do Tribunal de Contas da União, um homem preparadíssimo para o cargo que vem exercendo, o ministro da Defesa, o ministro José Múcio. E aí eu lhe digo, o ministro José Múcio, ele possui várias secretarias, tem a secretaria do ex-deputado federal e também muito competente, procurador da Fazenda Nacional, Tadeu Alencar, tem as secretarias dedicadas aos presídios, à segurança de fronteiras. Então, com todo respeito, se nós tivéssemos um ministério da Defesa junto ao Ministério das Forças Armadas ou junto a qualquer outro, ao Ministério da Justiça, nós só não teríamos um cargo maior de destaque relacionado ao próprio ministro. Porque as tarefas inerentes à pauta, elas devem existir. Então, com todo respeito, aumentar o número de ministérios ou reduzir o número de ministérios, para mim, não significa diminuir o custo fiscal ou o custo público. Mas o senhor não acha que existe uma diminuição operacional? Por mais que eu entendo que o senhor está colocando a questão de repente, concentrar todas as funções em um único só, ou esse único só distribuir todas as funções com outras pessoas. Nós vivemos uma sociedade, isso em todo lugar, na Europa, nos Estados Unidos, que os cargos possuem um simbolismo. Nós falamos aqui hoje sobre a necessidade das mulheres exercerem cargos de liderança. Quando você cria numa prefeitura, num governo de estado ou numa presidência, num governo federal, cargos ou espaços que sejam para contemplar pessoas e não pautas, você está onerando a máquina pública. Mas quando você cria ou diminui visando um plano de governo, não necessariamente você está onerando ou economizando. Então, eu estou dizendo isso a você porque imagine uma enchente, como já tivemos aqui na Mata Sul várias vezes, sendo tratada pelo ministro da Integração Nacional ou pelo o secretário de governo. E, infelizmente, a nossa sociedade é recheada de simbolismo. Então, pode ser que as autoridades policiais não enxerguem naquela pessoa, hierarquicamente falando, autoridade suficiente para atender aquele comando. Entendo. Então, o fato de você ter um ministro que pode sair de Brasília e vir a atender a sociedade é uma forma de você preservar o presidente que está envolvido em outras pautas. Então, existe também a questão geográfica. Não dá para a gente comparar um Brasil com a Argentina. Então, eu continuo filiado de que isso não representa uma questão de aumentar ou diminuir. Porque, André, veja só, você investir é diferente de você gastar. Então, aquilo que o povo acha que é gasto, muitas vezes eu entendo que é investimento. A sociedade, ela se incomoda muito com uma palavra chamada penduricalho. E ela se incomoda que as pessoas do judiciário, da política, do legislativo e do executivo tenham plano de celular, motorista, carro, combustível, esses auxílios. Isso é algo que causa muita repulsa na sociedade. As pessoas acham
que esses cargos eles devem ser disciplinados pelas suas remunerações, como a sociedade como um todo afeta a isso. O profissional privado, ele é afeto a isso. Mas eu costumo dizer o seguinte, esses auxílios, esses custos, eles servem exatamente para potencializar o serviço público. Então, é a forma de olhar. Aquela remuneração é suficiente para aquela pessoa exercer aquele cargo? Porque se você tem à sua disposição o helicóptero do governo, você vai sair do Recife e vai chegar em Salgueiro para combater a criminalidade com mais velocidade. Isso tem um custo. Agora, isso é despesa ou é investimento? Você tem uma polícia presente no sertão de uma forma mais rápida, chegando de uma forma com carros melhores, com motos melhores, com aparelhamento melhor, com armas mais modernas. Você está investindo no combate à violência ou você está gastando? Então, isso é uma discussão muito ampla. Você ter à sua disposição essas questões, muitas vezes, é potencializar o serviço público. Eu entendo e concordo com o senhor. Eu apenas faço uma observação, porque pelo que a gente viu, né, na imprensa, é que com a diminuição na outra gestão, na época do presidente Bolsonaro, por exemplo, ou com a redução dos ministérios e com essa redução de custo que houve uma entrega, pelo menos os números apontaram isso, houve uma entrega, os números mostraram-se bem positivos em vários cenários. E com um aumento, após o governo Bolsonaro, com o novo presidente Lula, não por ser o Lula, sim, claro, porque houve uma outra gestão na presidência do Brasil, houve um aumento de ministérios e a entrega de números, pelo menos até agora, não está sendo tão positiva. Eu não quero entrar na seara da economia, até porque eu nem entendo muito. Veja, como ele disse. Eu tento fazer uma conta básica. Se com menos eu entregava mais, porque com mais eu entregaria muito mais. Se é um investimento que eu faço aportando mais ministérios, mais cargos, eu entendo que essa sua colocação se eu estou entregando, porque vai buscar mais resultado, é um investimento, é um maior investimento no profissional, no ministério, para buscar. Eu não possuo estudo nem dados técnicos para fazer essa comparação. Eu sou um ferrenho crítico, exatamente por ser independente. Sim, então, sim. Você vê uma ministra de pauta social, né? nem sei qual é o nome, essa igualdade, pegar o avião da Força Aérea Brasileira e assistir o jogo da final da Copa do Brasil, que o seu time está fazendo parte, é um escárnio. Acho que é a irmã da Marielle, alguma coisa assim. Isso é um escárnio, né? Isso é um absurdo. Uma pauta legítima, um processo de protocolo de cooperação que visava o combate às desigualdades sociais no campo do esporte, sendo tratado com galhardia, com brincadeira, quando ela poderia, se fosse assistir o jogo, pegar um avião comercial e assistir, ou se ela quisesse conciliar a pauta, ela não precisasse expor nas suas redes sociais a parte, digamos assim, a parte pessoal e social. Então, assim, nós temos exemplos para todas as ordens, né? E é como ele disse, na medida também que você não tem a presença efetiva do Estado, sim, a presença de um representante com autoridade, você também diminui o seu poder. Eu não tenho como lhe dizer que hoje nós temos uma despesa maior e uma entrega menor. É um elemento que se for, eu lamento profundamente, mas quero acreditar que não seja o caso. E qual o cenário para 2024? O que é que o senhor enxerga? 2024 nós teremos, seja no campo profissional, seja no campo político, na minha humilde opinião, novamente as plataformas digitais como o grande desafio da sociedade brasileira. Hoje nós temos os aplicativos de transporte, os aplicativos de delivery, as lojas convencionais investindo no campo da internet, então isso é uma tendência de mercado. Então hoje nós temos a advocacia
no campo da internet e hoje nós temos a política no campo da internet. Então, a grande preocupação do Tribunal Superior Eleitoral, a grande preocupação do Supremo Tribunal Federal é no combate à desinformação desenfreada da sociedade. O Supremo Tribunal, há uns 15 dias, num caso muito antigo, inclusive decorrente, eu costumo dizer que Pernambuco ele protagoniza as grandes e verdadeiras pautas da nação. E aí calhou de ser uma causa decorrente contra o centenário Diário de Pernambuco. E ele entendeu, André, que a imprensa hoje ela é corresponsável pela participação dos seus entrevistados. Eu venho me dedicando a estudar essa decisão, porque num primeiro momento, assim como gritou toda o jornalismo brasileiro e a grande academia brasileira voltada à defesa da liberdade de expressão, como uma decisão muito perigosa, uma decisão que possa vir a censurar vozes. Por outro lado, eu escutei opiniões sobre a questão pedagógica. Então, André, veja a sua responsabilidade em me convidar. Se eu estou aqui no seu programa ao vivo e começo a falar alguma impropriedade ou cometo algum tipo de crime, porque a liberdade de expressão ela não pode servir de manto para possibilitar crimes contra a honra e a imagem. E aqui no seu programa começo a difamar, a caluniar a uma determinada pessoa. E você, por notar que a audiência aumenta, me dá corda. Porque até então entendia-se que cada um responderia pelo exercício das suas próprias razões. O que é que o Supremo Tribunal disse? Que você, que a RITS, é responsável também pelo que eu estou falando. E isso vai exigir o que de você? Mais cuidado em quem você deve convidar. Vai exigir de você investimento na rádio para que, quando for ao vivo, saiba cortar a fala de forma a não comprometer o trabalho da rádio, a colocar uma propaganda, a pedir licença ao cidadão ou cidadã que está a cometer, no entender, obviamente, da rádio, ou até se sentir, excesso. Ou até nesse processo de agendar os convidados, você ter uma certa, como é que eu posso dizer, dependendo do convidado, quando você tem programa, a gente gosta muito do o senhor é muito critério, muito correto e muito neutro nas suas coisas que o senhor faz. Os veículos de comunicação começarem a ter que tolir a possibilidade de você falar, mas já venha sabendo que, olha, só não fale isso, evite essa falar é a grande disso, crítica. Porque essa é a grande crítica. Enquanto eu não me responsabilizava, você podia tacar o pau e falar o que você quisesse. É o grande ponto. Só que agora, fulano de tal, político, empresário, seja lá quem for que venha conversar em todos os veículos, no rádio, na TV, no jornal escrito, nas matérias escritas, infelizmente, você evite falar sobre isso. Aí o cara fala, então eu também não vou. Exato, eu não quero, porque você já está me censurando. Veja. E aí torna-se algumas coisas meio inviáveis de acontecer. Por isso que eu disse a você que eu vou me deter, quem sabe nesse recesso, a estudar especificamente esse tema e ter uma posição minha pessoal definida que hoje não tenho. Essa sua visão é a visão que hoje vem preponderando no sentido de dizer que o Supremo Tribunal se excedeu, no sentido de dizer que o Supremo Tribunal diminuiu com isso a possibilidade de nós ampliarmos os debates e darmos vazão às opiniões. Mas é isso que eu estou dizendo. Há críticas muito construtivas e há outros também elogios, né? Tudo é a forma de falar. É óbvio que se você chegar para mim e dizer assim, Delmiro, eu não gostaria que você falasse sobre tal tema, eu posso dizer que tudo bem, porque esse tema não me interessa, mas eu posso dizer também que esse tema é muito caro, é muito importante para mim, e não falar sobre esse tema é verdade. É exatamente o motivo de não atender ao seu
convite. É o convite. Mas onde isso pode implicar isso é um desafio. na sua reputação. Como é que ele é tão certo, Pronto. defende os animais, Então, um exemplo, mas não quer que eu fale dos cachorros. Pronto. Não, então você não está sendo coerente com aquilo que você, digamos, um cantor, você é conhecido pelas suas músicas românticas. Agora, infelizmente, não vão falar de amor, não. Então estou sendo incoerente. Como eu vim te dar uma entrevista, André, e não poder falar de amor, esqueça o advogado. É meio estranho, porque eu sou conhecido no mundo inteiro, e o meu nome é Roberto Carlos. Eu sou conhecido porque falo de amor. Aí você me chama para entrevistar. Eu não posso tocar na palavra amor, porque isso você está com medo, porque não é de você. Veja. Mas é uma coisa bem delicada. É isso que eu estou dizendo. A sua forma de pensar ela tá correta. Por isso que nós falamos. É um desafio para 2024. E aí, se você diz que é um desafio para o jornalismo brasileiro, é um jornalismo para a política. Então, hoje nós temos processos de cassação, processos de inelegibilidade, processos que os políticos ficam proibidos de exercer os seus mandatos ou proibidos de se candidatar por força do seu comportamento na rede social. Se é um comportamento que hoje compromete a segurança jurídica ou a incolumidade, digamos assim, a própria sociedade, ele está sujeito a ter um prejuízo que antes não existia. Então, por exemplo, se eu sou candidato a vereador em Jaboatão e eu começo a dizer que em Cavaleiro vai ter uma bomba ou vai ter um problema e começo a causar um sentimento de preocupação muito grande lá em Cavaleiro, ou de desespero, ou desafiar as políticas públicas e de segurança daquela região, hoje eu fico refém a minha candidatura ser obstada. Dizer, esse maluco aí não vai ser. Entendi. E antigamente ficava no campo da sua responsabilidade civil, penal, ou por multa eleitoral, e as pessoas eram eleitas ou não em plataformas muitas vezes enganosas. É como eu estou querendo dizer. O direito de mentir, ele existe sempre que você não cometer um crime. Então, eu não acredito não sei nem se a palavra é psicografia, de um cachorro orientando um candidato. Mas ele disse, acredita quem quer. O fato dele ter dito isso não faz dele um criminoso. Sim. O fato dele dizer que ele vai resolver a economia argentina não faz dele um criminoso. Agora, se ele disser, digamos assim, que ele vai fazer um determinado ato que a política internacional cambial não permite porque é impossível, e se aquela fala for considerada mentira e não propriamente dita um crime, mas uma mentira capaz de ser imprestável para a sociedade, ele vai ser apenado. Então, um grande desafio de 2024 será o comportamento da sociedade brasileira nas plataformas digitais e a responsabilidade da sociedade brasileira com a disseminação de conteúdo. E aquele que disseminar conteúdo falso haverá de ser responsável em todas as searas. Eu compreendo. Tá certo mesmo. Eu só acho que, assim, não é bacana, ou não seria prudente ficar sobre a responsabilidade do radialista, do jornalista, do veículo de comunicação, o poder de decidir o que é censura e o que não é censura. Porque a partir do momento que eu te proíbo, ou um convidado, de falar alguma coisa, ele vai me processar porque eu estou proibindo de falar. Mas ele não sabe que eu não estou proibindo, não é porque eu não quero, é porque tem um órgão que me proíbe de deixar com que fale isso. Se ele falar mesmo assim, eu sou penalizado pelo órgão. Se eu proíbo dele falar, ele me proíbe porque eu tô... Então eu acho que essa competência, eu acho que tem que ser não nossa, do nosso lado. Bem. Que exista uma orientação, exista um certo bom senso, mas eu acho que é um tema bem complicado para ser conversado, né? Não é aquela coisa, o que é bom para mim é ruim para você, enfim. Existe aquela questão, né? Veja, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Se você sabe o perfil também, muitas vezes, da pessoa, é como se você não fosse mais dar palanque para aquela pessoa. Né? Tem um documentário no Netflix, eu esqueci o nome, muito interessante, não sei se você já viu, daquele
radialista e depois jornalista e apresentador de TV, que ele era envolvido com um crime lá na Amazonas e ele noticiava o crime. Então, como ele mandava matar, ele sabia quem ia morrer. Então, ele era sempre o primeiro a chegar. Ah, entendi. E ele criou um cenário sensacionalista e uma plataforma que fez dele deputado estadual. Hoje ele está preso. Então, assim, o que eu quero dizer a você é, para toda essa discussão, nós temos dois viés. O que hoje incomoda ao jornalismo, e eu entendo, respeito, reconheço e concordo, eu estou dizendo que eu concordo, também traz a necessidade de um aperfeiçoamento, de um cuidado, que eu também estou tendente a concordar. Então, eu quero saber o que é mais importante. É eu prejudicar André por insegurança de André, por receio, por medo da responsabilidade que ele vai ter decorrente das matérias que ele vai postar ou das entrevistas que ele vai resolver, ou exigir que André estude mais um pouco, reflita mais um pouco, converse de uma forma diferente, para que as entrevistas, matérias que ele repercutir não sejam recebidas como crimes ou como excessos que possam comprometer biografias e honras. O caso, André, veja, eu volto a dizer, não é falar sobre o amor de uma forma distorcida. Seria falar sobre o amor ao ponto de atingir especificamente alguém. Eu posso falar sobre amor e decepcionar todos os seus ouvintes, ou fazer com que todas elas se apaixonem. E isso pode ser um estelionato, como é que se chama? Afetivo, um estelionatário do amor, ou isso pode ser uma forma, e hoje nós temos muitos perfis em redes sociais que ganham fortunas de dinheiro, de autoajuda, de maior sensibilidade, compreensão e de melhor conhecimento. É diferente da gente tratar aqui situações em casos concretos e imputar a determinadas pessoas condutas tidas como criminosas. Então, é porque eu chegar aqui e dizer, eu não tenho dúvida que fulano foi que matou. Eu tenho que me responsabilizar por isso. Eu vi o processo, tem sentença, está no campo da minha consciência. Então, eu tenho credibilidade para que André fique tranquilo, para que o seu entrevistado fale. É censura eu, depois de ter falado, você dizer, vamos divulgar não, se você não tiver visto o processo? Né? Quantas pessoas são presas indevidamente? Por erros. Né? É correto eu chegar aqui, por exemplo, hoje eu vi uma matéria no portal que o Tribunal Regional Federal da Quinta Região não recebeu a denúncia contra o ex-prefeito Geraldo Júlio e contra uma das denúncias contra o ex-secretário de Saúde, que eu esqueci o nome dele agora. E se eu estivesse aqui, veja, eu falei um ponto positivo, o tribunal não recebeu a denúncia. E se eu estivesse a dizer aqui, o tribunal recebeu a denúncia, qual era o comportamento do jornalista? Você tem certeza, Delmiro? Porque eu estou consultando aqui a internet e não é assim, porque não recebeu. E aí você envereda a discussão para uma forma do profissional de imprensa não Sim. se ver responsabilizado. Mas se você pega e faz, foi mesmo? Mas, meu Deus do céu, foi denunciado, isso é um absurdo e tal. Então, você não pode, não é você, André, você, o profissional, não pode usar essa proteção de liberdade, digamos assim, para desvirtuar um cenário que pode ser muito danoso. Então, nós estamos numa linha de desafios. No primeiro momento eu critico, estou começando a me sensibilizar, mas ainda não estou festejando, nem estou concordando, não. Eleições, o período oficial de campanha é qual mês, doutor? A gente vê os municípios aí já estão entrando em clima São de eleição. sempre 45 dias antes do dia da eleição. Então, a eleição do próximo ano será dia 2 de outubro. Os 45 dias
pretéritos é o período eleitoral. Nós temos, no Brasil, já uma compreensão de que todo ano eleitoral, o seu início já é tido como um ambiente de pré-campanha. Então, 1º de janeiro de 2024, as pessoas que estiverem se posicionando e se apresentando como pretensas candidatas já estão no seu período de pré-campanha, suscetíveis a uma fiscalização da Justiça Eleitoral, a uma fiscalização sobre as despesas de pré-campanha, mas a campanha, efetivamente falando, começa no final de agosto. O senhor acha que nessas eleições a esquerda, a direita, tem uma tendência de ter a maioria das prefeituras? Eu não fiz ainda essa análise. A gente ainda vai ter ainda o lulismo versus o bolsonarismo, ainda está muito vivo. Então existem muitos candidatos e candidatas que farão questão de defender o legado, a ideologia, o pensamento de direita. E obviamente, a possibilidade do governo Lula estar bem ou mal avaliado vai repercutir, eu não tenho dúvida nenhuma, principalmente no Nordeste. Assim como nós teremos uma discussão muito ampla sobre o fortalecimento do trabalho do prefeito João Campos na capital, em comparação com o trabalho desenvolvido pela governadora do estado, Raquel Lira, porque hoje, depois de muitos anos, no estado nós temos a capital e o governo do estado em situação de oposição, respectivamente, no campo da política. Né? Nós passamos muitos anos com o PSB governando a capital e governando o estado. E hoje nós temos posições políticas divergentes, e as eleições de 24 teremos como esse desafio vermos o termômetro do novo governo da Raquel Lira em comparação com o sucesso ou não da gestão do prefeito João Campos. Muito bom, a gente batendo um papo aqui, aprendendo, tendo uma aula aqui, né, com o doutor Delmiro Campos, que é Procurador-Geral da Justiça Desportiva, SUF, vai voltar aqui para falar um pouquinho sobre... Procurador da Justiça Desportiva de Futebol. Isso. Presidente da Comissão de Estudo da Reforma Política do Conselho Federal da OAB, coordenador institucional da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, vice-presidente da Associação dos Advogados Municipalistas de Pernambuco, e mais do que tudo isso, uma pessoa de diária vontade de aprender. Então, quem lhe agradece sou eu, pela oportunidade, porque nesses momentos de troca de experiências são momentos que a gente também amadurece, porque somos desafiados a apresentar nossas posições, e muitas vezes, ontem o Flávio Dino disse uma coisa muito interessante. Ele foi autor de uma das propostas de alteração da Constituição para limitar o tempo dos ministros. E aí um dos seus colegas senadores disse: o que é que você pensa a respeito disso? E ele respondeu que só os mortos não evoluem. Então, eu costumo dizer também que o ministro Marco Aurélio também usava o seguinte: eu não tenho compromisso com os meus erros. Então, André, estou aqui à sua disposição para que em outras oportunidades a gente possa ratificar tudo aquilo que a gente pensa, ou, de uma forma muito humilde, dizer que mudamos o nosso pensamento para uma compreensão mais moderna ou mais evoluída. É isso, eu que agradeço, doutor. O senhor aqui sempre é uma aula que dá, ensina aos nossos ouvintes, e também estamos no Spotify também, o pessoal vai poder acompanhar suas observações, sempre muito ponderadas, muito precisas. A experiência de uma pessoa como o senhor é importantíssima para a nossa sociedade, que a nossa intenção é sempre trazer conhecimento, aprender e trocar ideias aí. Você tem essa vasta experiência, e eu queria que o senhor fizesse suas considerações finais, olhando para essa câmera aqui, o pessoal está em casa. Eu quero desejar, na verdade, um Feliz Natal, um próspero 2024, que nós possamos exercer mais o nosso espírito de solidariedade, de fraternidade, que nós possamos, quem sabe, diminuir toda essa diferença social que a gente vive, contribuindo minimamente de alguma forma, e que nesse final de ano nós sejamos mais sensatos
e que nós possamos enfrentar os obstáculos com mais temperança. Eu costumo dizer que nós estamos no campo do assodamento, da virulência, da potencialização da violência, e é uma briga de trânsito que pode, não existindo, salvar uma vida, né? É um aperto de mão, é um olhar diferenciado. Então, minhas considerações finais é no campo da solidariedade, porque todo o campo aqui você já me desafiou. Então, estou à sua disposição, é um prazer enorme e, como eu já disse, que tenhamos um 24 muito produtivo. Coisa boa. E assim a gente encerra aqui mais um bate-papo aqui no Mercado Business, também pela sua Play Hits TV, no Spotify, no nosso canal no YouTube e pelos 103.1 da sua rádio Hits FM. A gente tem um novo encontro em breve. Obrigado.